Inicialmente, eu gostaria de agradecer, então, aos nossos prezados colegas, colaboradores, que estão compartilhando essa sessão conosco aqui, pela presença de todos vocês que estão nos ouvindo, e, particularmente, queria agradecer a presença e contribuição do Douglas, que organizou o evento, né, o professor Douglas, professor pesquisador, Douglas Vilhena, a nossa querida companheira de trabalho e de pesquisas, professora doutora Ângela Pinheiro, da UFMG, com quem temos uma parceria profícua, uma parceria de grande valor, não só da parte acadêmica, mas também na parte de contribuição em trabalhos científicos e uma contribuição muito ativa em todas as atividades que vêm sendo empreendidas em prol dos distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, e também a nossa querida, a nossa estimada doutora Ellen Irlen, a quem devemos esse trabalho importantíssimo e que hoje já é uma realidade em mais de 46 países do mundo, traduzido para várias línguas, né? Hoje nós já temos essa mesma metodologia, que vamos falar assim de um modo breve, aqui nesse evento, mas que vamos deixar que a doutora Ellen faça, então, todas as apresentações da parte dela, mas que também hoje já é utilizada na Rússia, nos países do Oriente Médio, também na Europa, nos Estados Unidos e, em grande parte, aqui do Brasil, através dos nossos screeners, que é o trabalho que usa algumas técnicas, então, de aperfeiçoamento de contraste em distúrbios visuais, e assim ajuda muito na parte de leitura e aprendizagem, que é a metodologia Irlen. Muito bem, então, o meu trabalho aqui hoje com vocês, eu vou cobrir um teste, que é um teste extremamente importante no nosso trabalho, que é o teste de sensibilidade ao contraste. Eu gostaria de ressaltar a importância que ele tem na nossa abordagem, quando nós estamos, então, estudando os casos, então, que chegam até a gente encaminhados pelos colegas, pelos profissionais da saúde e educação, em relação a distúrbios de aprendizagem. Então, o que é importante quando se lida com esses pacientes, é lembrar que visão, ela é realizada num mundo real. E no mundo real, nós não temos uma visão estática. Os padrões mudam continuamente, então nós estamos sempre diante de formas, tamanhos, variações de luminância, e todos esses estímulos são constantemente levados até a nossa retina, através de padrões de luminância, transduzidos e finalmente enviados ao cérebro, onde então, numa associação dos aspectos ópticos e neurais, nós vamos ter então o processamento visual, e que é fundamental para que nós tenhamos então uma forma de homeostase, uma forma de resposta no nosso desempenho do dia a dia e de adequação ao que está acontecendo à nossa volta. E para isso, o que a gente precisa? Nós precisamos de adaptação. Adaptação que vai, como vocês estão vendo aqui nesse slide, desde uma parte extremamente brilhante, que é o sol do meio-dia, o sol numa praia, num campo nevado, até mesmo em ambientes de semi-obscuridade, ambientes internos, e até mesmo olhar para a lua à noite, observar as estrelas e tudo, que seriam, então, tudo isso a visão humana é capaz de tornar a nossa realidade através da nossa adaptação. E então, o sentido visual, que é o sentido onde o número de conexões nervosas entre o sensor, que é o olho, e o cérebro, ele ultrapassa a soma de todos os outros órgãos dos sentidos juntos, em termos de conexões retina-cérebro. E ele é feito de tal maneira para ser multidimensional. No que nós olhamos, nós estamos percebendo cores, texturas, tamanhos, nós estamos identificando as coisas longe e perto, nós estamos vendo o que está acontecendo, a dinâmica da visão, detalhes da resolução espacial, temos uma noção
também do que está acontecendo ao redor, junto com o que está à nossa frente. Então, tudo isso, essa multidimensionalidade é garantida, então, para que nos dê, então, essa capacidade de resposta imediata a tudo que acontece à nossa volta. E é uma coisa maravilhosa, se a gente pensa que ao mesmo tempo em que a gente pode olhar para um jornal e procurar a cotação da bolsa com esses números minúsculos que a gente está vendo aqui, nós também somos capazes de andar na rua, na sombra, na luz, sem trombar nas pessoas à nossa volta, estimando o tamanho dos nossos passos, vendo os detalhes das roupas das pessoas à nossa volta, e também observando, por exemplo, embaixo aqui, um coelhinho contra a neve, ou então, ao olhar essa imagem maior à nossa direita, nós também conseguimos ver, por exemplo, que nesse campo aí, né, a gente está vendo os detalhes da sombra da árvore, nós temos uma pessoa sentada ali e nós conseguimos discernir todas essas distâncias, árvores, texturas, que é realmente a maravilha proporcionada pela visão humana. E a visão humana é prioriamente feita através da parte nossa de detecção espacial, ou seja, nós vamos no ambiente detectando e identificando bordas, detalhes, contrastes, tamanhos, e esses estímulos vão se reunindo em grupos maiores e formando estímulos onde nós conseguimos então absorver toda a cena, inclusive o seu tamanho, o seu significado. Nós conseguimos também, observando uma cena, dar uma dimensão emocional a ela, detectando inclusive variações, por exemplo, até de uma tensão maior no ambiente, até de uma solução, às vezes, de observar e ter também um componente límbico que nos faz rir diante de uma cena, ou etc. Então, isso é a maravilha da visão humana e que tem que ser analisada quando nós falamos em distúrbios da percepção visual. Então, na consulta oftalmológica, por exemplo, o que a gente mais afere e que é fundamental, é de extrema importância, é a resolução espacial, ou seja, qual que é a nossa capacidade de identificar pequenos objetos, a distância que há entre eles, os pequenos detalhes ali, que dão, por exemplo, aquela visão que nós temos de letrinhas projetadas durante a consulta oftalmológica de rotina. Mas só aquilo não é suficiente, porque na nossa visão do dia a dia, nós estamos também atuando não olhando para letras impressas numa tabela, nós estamos tendo uma visão dinâmica que muda a cada minuto. Do que a gente anda, a gente percebe, olha o caderno, olha o quadro. Então, nós precisamos de um teste que vá além apenas da acuidade visual, que é o teste básico de uma consulta oftalmológica. Nós vamos ampliar isso para outros testes. E um teste que nos proporciona um grande número de informações é o teste da sensibilidade ao contraste. E por que é que nós vamos usar esse teste? Porque o sistema visual humano, ele evoluiu para nos dar essa capacidade de distinguir bordas, formas, texturas. E nós precisamos de fazer isso sempre numa condição de contraste entre o que está no fundo e o que está à nossa frente. E esses processos, eles vão sendo elaborados em etapas que começam a nível das células ganglionares da retina, vão chegando aos neurônios do córtex visual primário, secundário, depois as áreas associativas da visão, audição, visão, integração, atenção e etc. E aí nós vamos cada vez mais ampliando e dando, então, significado àquelas cenas. Então, para que nós tenhamos realmente uma avaliação do sistema visual, do seu comportamento, nós vamos precisar usar testes psicofísicos, que usam múltiplos canais, cada uma em uma frequência espacial específica, para que a gente possa, então, aferir as várias habilidades envolvidas, habilidades em relação a texturas, movimento, cores, brilho e etc., que fazem parte. E mais importante ainda, o teste da sensibilidade ao contraste, ele vai ser capaz de nos fornecer informações sobre a nossa visão diurna e a nossa visão noturna, e também uma visão intermediária, mesópica, que vai ficar entre a visão do dia
e uma visão noturna, que é a visão crepuscular. É a visão que a gente tem, onde nós temos os dois tipos de fotorreceptores trabalhando. Na nossa visão diurna, que é essa visão que a gente tem em plena luz solar, ou então num ambiente extremamente iluminado, mesmo que seja com luz artificial, nós temos uma visão fotópica, de foto, de luz, tá? E é uma visão mediada pelos cones. E essa visão, com níveis muito elevados de luminância, nos dá, além de uma acuidade visual de detalhes muito boa, excelente, ela é feita para isso, uma discriminação de detalhes e de cores. Nós temos a visão escotópica, ou escuro, tá? Que é a visão noturna, é a visão que a gente tem com pouca iluminação, onde nós vamos precisar, pelo contrário, ter uma sensibilidade muito alta, porque o nível de luminância está menor. E então, a célula que faz esse trabalho não é o cone, é uma outra célula que se chama bastonete. O bastonete é extremamente sensível à luminância, então ele consegue captar, mesmo quando tem menos luz, ele consegue fazer o trabalho dele, e ele é importante para a nossa percepção de movimento. Então, à noite, muitas vezes, você não está vendo direito, mas na movimentação à noite, você consegue ter uma soma espacial, a detecção de movimentos, e ainda consegue discernir muita coisa, né? Apesar da gente já não ter mais aquela característica da visão cromática, que a gente consegue detectar milhares de cores, que é feita com a visão da luz mais intensa, que é a luz do dia. E temos uma visão intermediária, que é a visão mesópica, que é aquela que a gente tem ao amanhecer ou ao crepúsculo, onde nós temos ainda o concurso tanto dos cones e dos bastonetes, que vão mediar a nossa detecção da luz oferecida no ambiente e vai haver uma troca aí entre a soma do que a gente tem de luz com a resolução. E aí, então, a gente tem cone e bastonete trabalhando, e esse tipo de luz, de ação, de atuação mesópica, é muito importante, porque quase sempre, nas atividades do dia a dia, nós estamos mudando de ambientes. Então, às vezes, você está na varanda da casa, durante o dia, você entra, você vai pegar alguma coisa no armário, você sai, anda, desce uma escada, às vezes o lugar está mais ou menos iluminado, entra na garagem da casa, etc. Então, a luz mesópica também é muito importante para ver a nossa habilidade, qualidade de desempenho visual. Então, para a gente realmente ter uma boa visão, nós vamos precisar de usar tanto a nossa capacidade, onde a gente vai ter muito detalhe, muita frequência de informação, pequenos detalhes vão ser captados, que é a nossa visão em alta frequência, ou o sistema parvo-macular, ou sistema macular, que é a nossa visão central, aquela mais importante. E, ao mesmo tempo, nós vamos precisar de contar para a percepção de movimento, de localização no espaço, de um outro tipo de visão, que é de mais alta frequência, para ela detectar movimentos, etc., que é a nossa visão pelo sistema magnocelular. Essas respostas ópticas desses dois vias visuais, dessas duas vias, vão ser, então, processadas na ótica ocular, que começa pelo mosaico de fotorreceptores na retina e vai subindo para um processamento neural em outros níveis, a nível já do sistema nervoso subcortical e cortical, desdobrando, assim, os estágios do processamento do sistema visual. Então, com essa curva de transferência modular, nós vamos ver, então, se nós tivermos como, através de testes psicofísicos, observar cada uma dessas frequências, altas frequências e baixas frequências, nós conseguimos, então, montar a forma como a cena visual é construída para formar, então, um estímulo visual complexo, que é o estímulo visual final que nós temos a nível cerebral. Então, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos aqui nessas imagens aqui desse slide, nós conseguimos ver o cachorrinho, né, em 3 vias aqui, 3 formas de detecção. Com maiores detalhes, vocês conseguem ver os detalhes
da orelhinha, os detalhes do focinho, os detalhes mais delicados do pé, etc., dele, contra a textura do fundo aí. Depois vocês têm uma visão intermediária e depois a visão em baixas frequências. A soma dessas todas aí dá essa visão intermediária, onde a gente tem não só detalhes, como a gente tem também forma, contraste, etc., dando então a nossa visão habitual. Então, olha que coisa interessante. Dependendo daquilo que a gente quer ver, nós não precisamos ter tantos detalhes. Nós poderíamos, por exemplo, ter identificado aquele cachorrinho mesmo em baixas frequências espaciais. E isso a gente faz com muita coisa. A gente faz, por exemplo, quando a gente reconhece um amigo pelo jeito que ele anda, e está andando de costas, você já evoca o seu amigo, você reconhece o seu carro no estacionamento em meio a muitos outros, as casas do outro lado da rua, sem precisar ver muitos detalhes ali dela. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Nós vamos nos adaptando, dependendo do nível de trabalho que eu faço, seja uma leitura, seja simplesmente reconhecer quem está, de quem que é aquele carro, nós vamos então usando um nível de detecção visual que vai variar muito. Como vocês veem aqui, uma cena em vários tipos de frequência espacial, do lado esquerdo aqui, onde vocês podem ver uma cena completa de Magno e Parvo, que é a última cena da torre aí que vocês têm em cima à esquerda, e até uma com muito detalhe, que é a cena inferior, já do lado direito, e algumas intermediárias. Então, dependendo do que eu faço, para andar, fazer tarefas, etc., eu consigo fazer isso mesmo que eu não tenha uma acuidade visual suficiente para ler, por exemplo, a Bíblia, para ler um catálogo de algum produto onde as letras são menores. Eu consigo identificar, e é por isso que muitas vezes uma pessoa que pode perder a visão central, que pode ter uma baixa visual, consegue, por exemplo, cozinhar, consegue dirigir, consegue tomar banho, se vestir e fazer muitas tarefas essenciais na sua vida diária, ainda que ele não tenha uma frequência macular tão satisfatória como seria desejável para ser perfeita. Mas nós temos outras frequências espaciais que são importantes e que vão ser, então, fundamentais também para ajudar na nossa capacidade de adaptação. Então, é para isso que o sistema visual desenvolveu, para que a gente possa não só ter uma visão útil, saindo de um cinema e entrando num ambiente bem claro, por exemplo, saindo na rua depois do cinema, ou entrando então na área do shopping amplamente iluminado, ou vice-versa, quando a gente sai de uma área dessa e entra na cena de projeção do filme, né? E nós vamos ter o quê? Uma capacidade de adaptação que pode demorar de 1 segundo, se ela for diante de uma luz plena, que é o caso quando você sai num ambiente muito iluminado, quanto ela pode demorar um pouco mais, porque ela vai depender de um outro sensor, que é o bastonete, quando a gente sai da claridade e entra no cinema. Então, você nota que você entra, por um momento está tudo muito escuro, e aí, de repente, você começa a ver que com a adaptação, aquela transição entre os cones, que é a luz fotópica, para os bastonetes, que é a luz mesópica, ou a luz escotópica, que é a luz noturna, nós vamos ter, então, uma adaptação que vai demorar alguns minutos para ocorrer, até que ela fique plena com 30 minutos. Nós vamos vendo que, aos poucos, no escuro, a gente consegue ver cada vez mais as pessoas, as cadeiras, a gente acaba, às vezes, até identificando na lateral da cadeira o número daquela cadeira, depois de algum tempo de adaptação. Por quê? Porque nós vamos ganhando progressivamente maior contraste. E, portanto, quando nós lidamos com distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, nós vamos precisar fazer uma avaliação que vai além da medida de letrinhas, daquela tabela que todo mundo conhece, que chama tabela de Snellen, ou ETDRS. É preciso estudar mais etapas do desenvolvimento e do processamento visual, até porque muitos pacientes podem ter uma ótima visão de letrinhas e ainda assim se queixarem de dificuldades na hora do processamento, na hora da leitura, na hora de alguns tipos de atividades. Então, nós vamos precisar fazer um trabalho que é o trabalho de investigar as duas vias principais, a via magnocelular e a via ventral ou a via parvo celular.
Na via dorsal, é a via do onde estão as coisas. Então, essa via é a conscientização nossa no espaço, onde estão as coisas, as distâncias dos objetos, para a gente se localizar, para a gente andar e etc., sem tropeçar, memorizar rota, mapas, etc., a profundidade para eu descer, subir uma escada, para eu ver um objeto se aproximando ou não, a percepção simultânea, tudo isso é feito pela nossa via magnocelular. Ao mesmo tempo, nós vamos precisar da via parvocelular ou visão central quando nós vamos ler, quando a gente vai ver detalhes, identificar a grafia de uma palavra, é o M ou o N, é o A, é o E, etc. Nós vamos usar, então, os detalhes que são processados de uma maneira mais especializada pela nossa região no lobo inferotemporal, né? Então, chega na área V1, que é a área visual primária, e vai para as outras áreas. Então, a gente começa a fazer aquela contextualização das imagens da memória, da leitura de números, de linhas de texto, estratégia da leitura ideal. A gente observa as coisas no quadro negro, por exemplo, no livro, na tela e no papel e etc., que seria então uma via que é muito importante na hora da leitura, reconhecimento facial e etc., objetos concretos e etc. Então essa é a nossa via, que a gente chama então da via inferotemporal ou via parva. Então olha só, imaginem o que é a importância da sensibilidade ao contraste, porque nesse teste aqui, que vocês têm todas essas listinhas, que são chamadas de ondas senoidais, o nome técnico desse tipo de estímulo psicofísico, nós temos então, do seu lado direito, entre o 15 e o 20, observem embaixo aí no gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês agora, aqui, vocês vão ver que entre o 15 e o 20 aqui, olha, vocês têm detalhes, você vê a barrinha muito nítida, né? E essa barrinha muito nítida aqui, ela corresponde àquela visão que nós usamos quando a gente vai ler, né? Ler um texto normal e tudo, a gente tem que ter esse nível de detalhe. Por outro lado, para a gente ver um carro, um ônibus, etc., a gente não precisa ter esse nível de detalhe. A gente já observa em frequências moderadas ou até mesmo em baixas frequências. Então, a gente, olhando uma cena, nós usamos tanto as informações geradas pela via de detalhe, quanto pela via de movimento e de contraste, de brilho, etc., que é a via, as duas vias juntas, para a gente saber sempre aonde as coisas estão e onde o que são as coisas que a gente está olhando. Então, a nível de detalhes e também aonde estão a localização. Portanto, para ter uma visão boa, nós tanto precisamos das letrinhas, quanto também da nossa visão de espaço e tempo, todas associadas. Então, por isso é que a curva de sensibilidade a contraste tem tanto valor e faz parte do protocolo do Departamento de Neurovisão. Então, nós temos aqui, através dessas ondas coloridas aqui que vocês estão vendo, olha, a gente tem as várias áreas de processamento cerebral que vão sendo usadas para processar uma imagem, onde eu vejo a forma, eu vejo o contraste, aqui nessa região intermediária, ó, eu já consigo identificar que é uma face de uma menina, um pouquinho mais eu já consigo ver que ela está sorrindo, e depois, à medida que eu vou chegando nos maiores detalhes, eu consigo ver que é uma criança sorrindo, consigo ver detalhes da roupa, tá? Dela e etc., do fundo e tudo, do cabelinho e etc., que eu consigo, então, são os detalhes juntando o parvo e o magno. Então, o que eu consegui naquela imagem? Eu consegui colocar tudo junto, não só detalhes do contraste preto e branco, do brilho, do contraste, da luz, como também os detalhes que vão exigir ainda mais detalhes daquela visão, não só branco e preta, como também da visão cromática minha. Então, eu estou somando isso tudo aqui para ver, então, a qualidade do desempenho visual dessa pessoa. E isso vai ser muito importante, porque eu consigo, inclusive, inferir, através desses dados que são colhidos naquele tipo de exame,
aonde pode estar a dificuldade daquele paciente. Se é mais uma dificuldade relacionada à sua movimentação no espaço, à sua localização espacial, ou uma dificuldade de extrair informação de detalhes do rosto, etc., do detalhe de um brinco, etc., um detalhe, então, se é uma pessoa ou se é, por exemplo, um animal, né? Dependendo dessa conjunção aí, eu vou ver, então, como é que está havendo a interconectividade que leva ao processamento visual completo. E também, muitas vezes, isso vai interferir na forma, por exemplo, como as áreas de associação trabalham. Eu preciso também, muitas vezes vocês vão notar, nesse tipo de paciente, que existe um certo delay, existe às vezes uma certa dificuldade entre a associação auditiva e visual. E muita gente, inclusive, procura olhar para você, pede para você repetir. O que a senhora falou? Por favor, repita. E eu fico olhando para a pessoa, como se eu, ao olhar, eu conseguisse também ter um melhor processamento auditivo. Isso realmente acontece porque nós sabemos disso em várias coisas, né? A gente, muitas vezes, mulher, então, a gente também, para apreciar melhor o senso do tato, a gente gosta, às vezes, de estar escolhendo uma roupa, você toca também naquela blusa que está ali na arara, você vai ver um objeto, dá vontade de passar a mão no cachorrinho, no gatinho, para estimular ainda mais o seu senso de integração, de interação visuomotora, perceptual, olfativa, gustativa, auditiva que a gente tem com os ambientes e com os objetos à nossa volta. Então, é muito importante a gente ter noção desses exames, dessa forma como a gente faz a anamnese desse paciente, para que a gente consiga perceber. Porque muitas vezes a pessoa vem e fala, doutora, eu já fui num profissional, ele me disse que eu não tenho nenhum problema na visão. Visão, gente, é diferente de vista. O exame oftalmológico faz um exame da vista, da quantidade de letrinhas que eu consigo enxergar, com ou sem, por exemplo, um óculos de grau. Mas eu preciso, para falar em visão, eu preciso apreciar o processamento dessa informação a nível cerebral, a integração sensorial de movimento, forma, cor, contraste, o dinâmico, que é o nosso dia a dia, usando o sentido da visão. E é importante assinalar que os pacientes que têm distúrbios visuais, eles costumam ter alterações, que não só são detectadas na sensibilidade a contraste, mas elas impactam também na forma como a pessoa vai fazer o teste de sensibilidade a contraste. Então, fatores psicológicos, como estresse, fatores farmacológicos, como o uso de algumas substâncias, alterações do sistema nervoso central, você ter tido uma noite onde o sono não foi bom, o cansaço, a irritabilidade, às vezes a fome, tá? A própria, o estado emocional daquele momento, uma depressão, uma esquizofrenia, o estresse, um distúrbio de atenção, vão então impactar na forma como o teste é elaborado e pode servir de sinalização, junto com outras informações que a gente colhe, por exemplo, que são importantíssimas na visão, que é a hora da leitura, onde a gente sabe que se você lê um texto e que esse texto vai alternando as diversas cores, como eu estou mostrando aqui, ou forma, se é Arial, se é outro tipo de leitura, o distanciamento, etc., vão melhorar ou piorar a nossa acessibilidade e a nossa fluência naquele momento de leitura. Então, gente, afinal de contas, doutora, quem são os DARVs? Quem são aqueles portadores dos distúrbios de aprendizagem relacionados à visão? O aprendizagem aqui, eu quero ir, inclusive, a uma referência mais expandida do termo aprendizagem. Não é só leitura. Eu diria, então, distúrbios relacionados à atividade visual. Porque isso vai pegar pessoas, inclusive, que leem muito bem, mas que eles podem ter alterações de desconforto sensorial. Eles têm uma relação de uma certa resistência, às vezes, com a leitura, porque isso significa um cansaço progressivo, uma sonolência, uma certa dificuldade de integração entre ler, escutar, escrever e etc. Então, os DARVs,
né, digamos assim, são aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de ajuste no processamento dos estímulos presentes no ambiente em que eles estão, principalmente estímulos de origem visual. E entre os estímulos de origem visual, qual que é a matéria-prima da visão? É a luz. Então, são indivíduos que eles vão ter uma resposta que é fora daquele padrão usual. Então, aquelas pessoas que vão captar melhor a condição ambiental que elas se encontram. Seja, por exemplo, elas entram num ambiente que tem muita luz. Por exemplo, uma drogaria, um supermercado, e às vezes você nota que essa pessoa nessa situação, ela está mais, ela começa a ficar um pouco mais irritada, mais agitada, ela não tem vontade de ficar ali muito tempo e etc. Por quê? Porque elas estão desconfortáveis numa situação, num ambiente em que às vezes está confortável para a maior parte da população. Por isso que eu estou usando essa imagem aqui e falando que esses pacientes, eles estão localizados fora da média populacional. Então, eles se sentem, às vezes, desconfortáveis, como se a luz aqui, se o barulho, se os outros estímulos associados estão excessivos, ou então, às vezes, eles até querem mais. Então, eles têm uma dificuldade de adaptação nesses ambientes. E essa dificuldade de adaptação se revela, por exemplo, se for o caso de leitura, uma dificuldade progressiva leitura, há uma condição de irritabilidade, de ansiedade que eles começam a mostrar, cai a produtividade à medida em que eles ficam naquele ambiente, e eles têm muitas vezes uma manifestação de cansaço, uma manifestação também de sonolência e também de dores de cabeça nessas situações. Eles não se adaptam bem, dependendo das condições que o ambiente está. Então, imaginem que isso pode ocorrer numa pessoa que não tem, por exemplo, uma dificuldade maior de leitura, mas isso pode também afetar outras coisas que ela precisa saber. Então, ela tem de olhar, por exemplo, no supermercado, ela tem que identificar objetos ali nas gôndolas do supermercado, ela vai procurar alguma coisa num shopping, etc. Então, ela pode ter dificuldades, porque com contraste, com forma, com movimento, com o brilho daquele lugar em que ela se encontra. E isso vai levando, mesmo que seja um profissional liberal, que seja um estudante, que seja uma pessoa que tenha inteligência normal, capacidade normal e etc., vai começar a ser associada essa exposição pela dificuldade na adaptação sensorial, na parte principalmente visual, ela começa a ter um certo desconforto. Um desconforto, uma queda na produtividade que ela tem em outros ambientes que ela não vai mostrar naquele ambiente ali. Agora, gente, por um momento, vamos pensar. Imagine que essa pessoa, agora, ela tem mais algum tipo de morbidade, mais algum tipo de dificuldade. Por exemplo, ela tem uma dislexia, ou ela tem um déficit atencional, ou uma hiperatividade, ou ela tem um distúrbio de comportamental, relacional, ou ela tem um quadro de epilepsia induzida por excesso de luminância, etc. Ou ela já tem uma pessoa com tendência a ter enxaquecas. Ela sofreu um traumatismo craniano. É uma criança com histórico de prematuridade. Essas pessoas, elas naturalmente tendem a ter já um outro segundo fator que vai sobrepor e levar ao agravamento daquele quadro de ansiedade, aquele quadro de dificuldade, aquele quadro do cansaço que tem. Portanto, proporcionalmente, a incidência das dificuldades serão ainda maiores. Então, se a pessoa é normal, não tem dificuldades, né, ela teria isso na faixa de 15% a 20% da população. Mas se ela tem, por exemplo, um autismo, se ela tem uma dislexia, a associação com o distúrbio visual pode ser até maior. E ela chega a ser a 33%, 40% dessas pessoas terão também essa dificuldade visual para terem esse trabalho. Então, o que eu vejo na sensibilidade ao contraste que me confirma essa condição de dificuldade de processamento entre os sistemas magno e parvocelular? Eu vejo que algumas dessas pessoas, na hora do teste, elas têm uma performance altíssima. A resposta é tão boa que ela está acima da média.
Então, nesse teste de sensibilidade ao contraste, sendo que essa faixa aqui, ó, essa faixa dessa região aqui, é a região que vai detectar movimento, brilho, intensidade de luz, e essa faixa aqui, nós vamos ver a cor e os detalhes. Então, o que eu vejo nessa pessoa? Que a margem de normalidade é ficar dentro da parte do cinza. Quanto mais alto, melhor eu sou. Se eu estou abaixo, eu sou subnormal. Então, essa pessoa está na média superior da normalidade. Então, o que significa isso? Ela tira o proveito máximo dos estímulos. Ela tira tanto que ela não tem margem de manobra e nem de adaptação. Então, quando ela tira tanto e ela chega num ambiente que tem tanto, o brilho daquilo, aquele nível, aquela intensidade da resposta que ela tem, chega a ser acima da normalidade. Então, vocês comparam um indivíduo normal com um indivíduo que tem essa capacidade de distração visual excessiva. Então, o brilho é tão grande que essa pessoa se sente absolutamente desconfortável. Tá? Então, e a gente observa isso, que à medida em que muitas vezes eu vario a densidade da luz, passando então para estímulos mesópicos, fotópicos, escotópicos, eu vejo o limiar de resposta sensorial piorando ou melhorando nessas pessoas, mostrando então que a labilidade dela é proporcional ao nível de estímulo que eu coloco no ambiente, confirmando então que ela vai depender do tipo de estímulo, de intensidade, para a resposta e qualidade da informação visual que ela recebe e processa a nível do cérebro que ela tem. Existem outras pessoas que quando a gente faz o teste, elas já vão, apesar delas terem a acuidade visual normal, elas vão ter uma resposta abaixo do esperado, uma resposta que está subnormal, abaixo da média da normalidade. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que, se tiver muita luz, tá, ou pouca luz, elas vão reagir de uma forma como se aquilo tivesse, pela falta de adaptação, se a luz está muito forte, é como se elas estivessem sendo assim, com um farol de carro na frente delas. Então, elas têm um impacto muito grande, elas têm um ofuscamento imenso. Então, fica difícil a legibilidade. Por quê? Porque a letra fica ofuscada, como se fosse, gente, você tirar uma fotografia muito perto. Então, ela fica estourada. E é assim que a pessoa vê. Então, observem aqui que interessante, olha, do lado direito, uma pessoa dessas, ela vai no oftalmologista, e o oftalmologista pergunta para ela, leia, e ela vai ler S, tá? Z-S-O-K-N. O oftalmologista escutou a mesma coisa que ele escutaria se ela estivesse lendo aqui, S-S-O-K-N. E ele acha que, como ela falou a letra, ela está vendo a letra assim. Mas, na verdade, para ela, a letra está dessa maneira. E aí, imagine numa situação de leitura, onde eu vou ter agora de usar minha oculomotricidade na varredura visual da leitura, que é um movimento de sequenciamento de extração visual mais rápido realizado pelo corpo humano. Então, essas pessoas, elas terão extrema dificuldade na legibilidade, porque quando eu leio, eu vou falar assim, olha, gente, ó, Kanzker, DKSB, SZKN, e não S, D, S, e D. Eu não falo letra por letra, eu junto as letras para falar agora as palavras inteiras na leitura. E eu não vou conseguir fazer isso se as letras estiverem profundamente desbotadas. Então, a gente começa a entender o porquê que uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que sabe ler, à medida que ela vai lendo, ela começa a ficar mais lenta na leitura. É o contrário do disléxico. Se tiver o disléxico, ele vai ser lento. Não só porque ele tem dificuldade na decodificação, na identificação da letra, mas também porque ele ainda vai ter dificuldade, muitas vezes, na associação com a parte fonêmica desse processo. Mas uma pessoa que tiver um distúrbio visual, muitas vezes ela pode simular um disléxico sem ser, porque a extração visual dela está prejudicada. E ela não vai conseguir, então, fazer uma associação se ela não sabe realmente que letra é essa que está aqui. Então, a legibilidade baixa
dificulta, então, o trabalho de reconhecimento e associação fonêmica da palavra. Daí a importância da fonoaudiologia ter consciência do que é um distúrbio visual e do impacto que ele pode ter na reabilitação de um paciente disléxico, na reabilitação de um paciente que aparentemente tem alguma dificuldade de leitura, que você usa todos os seus recursos criados pelas estratégias fonoaudiológicas, mas você não consegue aquele ganho que a pessoa poderia estar te fornecendo. Por quê? Porque existe um obstáculo visual que tem que ser previamente identificado e reabilitado antes que você possa, então, completar, então, o circuito que é o grafema, fonema e a parte do significado e da interpretação. Entendido? E isso é importante também que vocês percebam, porque isso vai afetar outras habilidades, como, inclusive, a distância, a localização espacial, que esses pacientes muitas vezes vão ter dificuldades em esportes, em outras atividades também. Não é só para ler letrinha, é todo o seu dia a dia pode estar prejudicado. Então, é interessante que vocês saibam disso, porque, de acordo com o grau e a faixa que eu percebo de alteração naquela curva de sensibilidade a contraste, eu posso investir mais ou menos naquela tipo de reabilitação. Pode ser uma reabilitação voltada não só para a parte espectral, mas também outras coisas que ele pode ter. Inclusive, muitas vezes, ele pode ter também uma alteração ocular que vai precisar ser tratada, junto com as outras alterações que a gente vê. E o que eu preciso? Eu tenho de descobrir o que está causando aquilo nele. E assim como na alimentação, nós podemos ter um alimento que provoca uma alergia alimentar, eu habitualmente vou ter alguma faixa do espectro eletromagnético, que é o nosso arco-íris, né, que a gente vê, que são todas aquelas faixas cromáticas identificadas na luz. Uma daquelas faixas, ou parte de uma daquelas faixas, pode estar gerando uma alergia sensorial visual, como se fosse uma alergia alimentar, tá? E então causando um ruído neurológico visual que compromete, então, a qualidade daquele processamento. E é importante vocês saberem disso, porque nós somos sistemas biológicos complexos e as respostas mudam muito de acordo com a intensidade, brilho e duração daquele estímulo, que é o que acontece nos nossos pacientes. Então, a luz mais forte, menos forte, ele trabalha diferente. Às vezes a criança trabalha melhor se a luz da sala está apagada. Ele não quer aquela claridade toda. A mãe, às vezes, fica preocupada que ele está com pouca luz, vai prejudicar a visão, mas não. Aquela criança, às vezes, ela quer que a gente abaixe o volume, não do som, mas da luz que ela está, para que ela tenha uma condição melhor de acesso com menos brilho ao material que ela está estudando. Então, a adaptação ao brilho é importantíssimo. E a gente tem brilho o tempo todo. A luminância e o brilho estão sempre interligados. No que você olha uma estrela distante a anos-luz da Terra, no que você vê a luz ao meio-dia, etc., você está tendo de se adaptar para que você consiga enxergar de uma maneira correta. Então, muito importante, e é por isso que aqui, no Hospital de Olhos, quando a gente trabalha com neurovisão, no departamento de neurovisão, o nosso protocolo, ele é multidimensional, tá? Então, nós vamos usar vários tipos de exames para que nós consigamos ver não só a acuidade visual, porque eles ocorrem independentes da acuidade visual. Então, pode ter um paciente que tem uma baixa visão, tem um distúrbio visual, ele pode ter, por exemplo, uma distrofia de retina, ele pode ter uma ambliopia, etc., tá? Que vai ser devidamente tratado do ponto de vista oftalmológico, mas associado a isso, ele também pode ter um distúrbio visual que vai além da necessidade daquela consulta oftalmológica que é baseada no exame estático de letrinhas e etc. E o bom da sensibilidade ao contraste, que é um teste não invasivo, mas que ele vai determinar muita coisa, inclusive nos ajudar a interpretar aonde está a maior dificuldade dele. E quem são essas pessoas? Normalmente, são pessoas que têm fotossensibilidade. A fotossensibilidade, a fotofobia, tá? Não é fobia de luz, gente.
A fotossensibilidade é uma qualidade de cada ser humano. Então, tem pessoas que elas vão ficar achando que está muita claridade, que às vezes não está. Para ela está. Porque o nosso cérebro é absolutamente individualizado. O meu nível de detecção, eu gosto da comida mais temperada, menos temperada, eu acho que está muito frio, menos frio, eu acho que está muito claro, menos claro, eu acho que o som está muito alto, mais baixo. Então, isso também acontece nos pacientes que têm um distúrbio de processamento visual, e eles vão ter normalmente uma queixa de muito com alto contraste, com brilho, e esses impactos devido ao ofuscamento vão levar então a perdas sensoriais progressivas pela legibilidade, e o esforço da extração visual muitas vezes vai levar inclusive a alterações comportamentais. A pessoa vai ficando irritada, nervosa, agitada. Ela é uma de manhã cedo, ela é outra no final da tarde. Por quê? Porque a sobrecarga sensorial cobra nela um esforço sensorial muito grande e o cansaço progressivo vem. Outra coisa importante é que ela vai ter queixas relacionadas à integração visomotora, visoespacial, a estereopsia, ela tromba, ela tem dificuldades às vezes, no esporte, para dirigir, para seguir os objetos. Ela não consegue, às vezes, acompanhar a bola, o jogador, ou ela olha a bola, ela olha o jogador, etc. Então, tudo isso, gente, é como se a gente fosse, às vezes, olhando um texto, ele fosse se apagando, ele fosse ficando mais embaçado por causa daquele brilho, o que dificulta a minha velocidade na leitura. Tá? Então, é muito importante, porque com uma frequência, esse limiar, então, também afeta o nosso processamento temporal, aquela rapidez no sequenciamento para reconhecer as palavras da esquerda para a direita, né? Que é o movimento que a gente faz na nossa leitura no mundo ocidental. E isso vai sendo agravado com o tamanho da fonte, do espaço entre as linhas de texto e etc., que vai distraindo o leitor e vai tornando mais dificuldade, o que com muita frequência, em mais de 80%, 90% dos nossos casos, esse esforço vai se também refletir com queixas de fotalgia, as cefalésias e enxaquecas que acompanham esses pacientes. Então, o que nós precisamos avaliar nesses pacientes? Nós precisamos avaliar várias formas de adaptação ao brilho que esses pacientes têm, que começam na dilatação e no fechamento da nossa pupila, né? A gente entra no escuro, a pupila dilata para absorver a luz, se chega no claro, a pupila fecha, né? Ainda existe a parte fotoquímica, que a gente pode começar a trabalhar, trabalhando no tipo de luminância que aquele indivíduo tem ou não maior sensibilidade, e ainda na parte neural, porque a gente sabe que se a matéria-prima, se a luminância tiver áreas de hipersensibilidade para aquela pessoa, a repercussão neurológica, a repercussão no processamento também vai ser verificada. E isso vocês vão ver nesses pacientes através de queixas muito interessantes. Por exemplo, ele sente que vai ficando embaçado e borrado às vezes na leitura. Ambientes com muitas luzes, xadrez, círculos e etc., eles também se sentem desconfortáveis, eles não se sentem bem, e também eles não gostam de altos contrastes, roupas muito coloridas, ambientes, obras de arte, etc., eles vão se sentir extremamente cansados. Eles vão ter dificuldades, muitas vezes, para subir dessa escada, etc., porque para isso eu também preciso ter noção da distância, do tanto que eu vou, que a estereopsia, ela depende dessa minha percepção de contraste e tudo. Então, tudo isso, os pacientes vão relatando aquelas dificuldades de ver o desbotamento, às vezes uma sensação que o texto está tremido, uma ondulação, que é o quê? Aquelas dificuldades na extração visual rápida da oculomotricidade em condições de leitura, que são importantíssimas nos nossos casos. Porque então, gente, é justamente a integração sensorial que nos leva, então, a perceber, através dessas duas imagens que vocês estão vendo, o que é uma, o que é a outra, e não confundir. Observem que elas não estão muito nítidas, mas a evocação dos contrastes nos leva a saber exatamente o que são essas duas imagens. Isso é a beleza do nosso sistema nervoso central, aferido e alimentado pela visão,
né? E imaginem o que é para uma pessoa dessa, essas ilusões ópticas que a gente tem, né? O quanto que pode ser desconfortável, assim como esses contrastes cromáticos aí, que as pessoas também, para elas, o mundo grita, com luz, cores, etc., que são extremamente desgastantes para eles. Então, eles não vão gostar desse tipo de situação. Eles vão tentar evitar esse tipo de situação, relatando dores de cabeça, tontura, náusea, muitas vezes sudorese, junto com esse quadro de dificuldades no trabalho da informação visual. Então, o que a gente pode ter? Nós temos de lembrar que, para analisar esses pacientes, é isso aqui que a gente vai ter de ver. Relação ao normal, como eles enxergam, se há uma perda ou um ganho excessivo, que não vai ser ideal, e também como que isso faz a impacto para eles, gente, em todas as cenas, em todas as atividades da vida diária. Lembrando, então, que uma cena visual, ela é, então, fragmentada em vários níveis de detalhes, e o teste de sensibilidade ao contraste me proporciona isso aí. Então, através do protocolo neurovisual, nós vamos conseguindo detectar onde seriam as áreas de hipersensibilidade e nós vamos suprimir de forma individualizada, porque cada cérebro tem a sua constituição e a sua altíssima especificidade, né? Quais são aqueles comprimentos de onda da visão, da luz, que são nocivos e que levam a um ruído neural corrompido que atrapalha o processamento visual ideal. E isso, o que eu quero? A gente quer que esse indivíduo tenha plenas condições de usar a visão associada à sua memória, à sua atenção, à sua atividade de leitura, a integração da visão, audição, ação, movimento, emoção, tudo isso que a visão nos proporciona. E isso nós sabemos que é possível, porque, inclusive, qualquer coisa que se faz na visão, nós conseguimos, por exemplo, na catarata, há uma perda progressiva da nitidez, da acuidade visual, uma dificuldade na movimentação, na deambulação, na nitidez da imagem, e nós fazemos uma cirurgia e removemos esse obstáculo. Então, a remoção desse obstáculo leva a uma melhora na parte funcional e na parte estrutural do cérebro humano. E assim como uma cirurgia da catarata promove essa recuperação funcional e estrutural do cérebro, imaginem como a resposta é também igualmente importante quando nós conseguimos fazer isso através de uma filtragem sofisticada da área de hipersensibilidade. Imagine isso no cérebro de uma criança, de um jovem, já que a própria catarata, que habitualmente a remoção da catarata é feita no paciente de meia idade, no idoso, nós temos o cérebro reabilitando em várias habilidades. Imaginem isso no jovem, o que acontece. Então, o nível que a gente vai fazer de intervenção são 2 níveis. O primeiro nível é um nível que é feito por profissionais da educação e da saúde, através do uso de lâminas espectrais, que são os overlays, onde é feita uma metodologia de triagem pela metodologia Irlen, como a Ellen já nos mostrou na palestra que ela apresentou agora, né, nesse nosso grupo aqui, dessa nossa parte do Congresso de Neurovisão, e é feita, então, uma graduação, uma análise e identificação do nível da dificuldade e também da presença das distorções, que, então, nós vamos tentar suprimir, melhorar esse contraste e ver o que acontece em termos da leitura desse paciente. Então, ele está olhando para o papel e, em cima do papel, a gente vai atenuando aquele brilho, aquela falta de contraste, aquela movimentação, pseudo-movimentação que ele percebe ali, né? E com os overlays a gente consegue detectar qual que é a combinação de overlays, ou um ou mais, que consigam dar a esse paciente essas qualidades aqui que melhoram na leitura dele. Então, ele passa a ler melhor, ele passa a ser capaz de ler muitas vezes fluente, coisa que ele não conseguia fazer antes, e por um tempo muito maior. Porque ele olha para o papel e ele tem o conforto, aquele brilho, aquele ofuscamento, não estão mais presentes. Então, isso é uma forma de reabilitação que a gente tem a nível da educação. Mais importante ainda é a intervenção terapêutica,
que a gente faz agora a nível médico, onde eu não quero só melhorar a forma como ele acessa um texto impresso, mas eu quero que isso seja levado a outros níveis de processamento neural e vai, então, impactar em outras coisas que ele faz. Então, nisso, a gente vai usar as lentes óticas, então a gente vai colocar no óculos que ele usa ou na lente de contato um filtro que vai eliminar justamente aquela faixa que provoca a alergia, digamos assim, espectral nele, né? Como se eu estivesse fazendo uma dieta e eu tirasse da dieta o glúten, a lactose ou algum outro material, algum outro tipo de alimento que provocasse uma alteração metabólica que é indesejável naquele paciente. Então, a gente pode renovar. Não é que a gente manda o paciente ficar totalmente sem alimentação. A gente tem que saber seletivamente tirar só a região de hiperexcitabilidade, a região de hipersensibilidade, para que esse paciente, então, consiga ter a qualidade de trabalho visual que ele precisa. E isso, então, vai refletir em várias etapas. Não só isso vai ser visto pela sensibilidade ao contraste, mas isso também vai ser visto nos testes da oculomotricidade, melhora imediatamente a velocidade de leitura, a compreensão, o bem-estar do paciente, ele já consegue ter uma percepção das texturas, percepção a expansão visual do campo visual dele, porque isso melhora a parte neurológica total dele. Ou seja, essa reabilitação é ainda mais completa. O impacto, então, passa a ser neurológico, assim como ele é na cirurgia de catarata. E nesse caso, então, nós teremos, então, um impacto muito maior, mas ele passa a ser feito só para o médico, então, no caso, o médico oftalmologista, que vai colocar. O filtro, esse óculos, ele é não invasivo, mas ele provoca uma reação sensorial física, que pode ser, inclusive, medida por vários exames, inclusive os testes da sensibilidade ao contraste. E a qualidade de vida vai sendo aferida progressivamente. Irritabilidade, produtividade, etc., vão aumentar à medida em que a gente interfere na qualidade visual desses pacientes. Então, a sensibilidade ao contraste é um exame importantíssimo, é um exame de natureza psicofísica, é um exame que não é rápido de ser feito, mas é um exame profundamente valorizado na nossa clínica de neurovisão, porque eu consigo, através de uma análise de sensibilidade ao contraste, fazer uma interpretação de todas as etapas do processamento visual, desde a captação na retina, até a codificação do sistema nervoso central subcortical e neural da parte superior. Temos também como é que é feita a qualidade da informação sensorial dele, a interpretação, a representação e as várias de processamento também. E aí, inclusive, muito importante, quais são as reabilitações no seu nível de prioridade. Então, normalmente, se aquela pessoa já está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar, ele continua com aquela equipe multidisciplinar. Ele continua na medicação, por exemplo, ele tem um acompanhamento psiquiátrico. Ele continua na sua reabilitação psiquiátrica, na sua reabilitação pedagógica, na sua reabilitação neurológica, fonológica, na sua terapia ocupacional, juntando, então, todas essas habilidades aqui, e a gente vai vendo, assim, o resultado dessas intervenções na neuroplasticidade. E o resultado que a gente quer é uma neuromodulação favorável para que esse indivíduo tenha melhores condições de desempenho em todas as suas atividades da vida diária, desde a leitura até o seu lazer. Muito obrigada pela atenção.